No episódio de hoje, nós vamos conversar a respeito de uma nova série que vai surgir na Netflix, chamada de Terra Indomável. É uma série nova que vai sair em janeiro de 2025 e ela menciona um fato histórico de a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, né? Que é quando o profeta Brigham Young vem com os membros da igreja em uma migração para o oeste. E a gente vai reagir aqui ao trailer e vamos ver aí como que eles vão retratar a igreja, o profeta, se vai ser de um jeito positivo ou negativo. O que acha que tem lá? O seu pai. Tem uma guerra se formando neste território. Brigham Young tentando fazer o seu reino. E o presidente tentando esmagá-lo. Se os nativos não te matarem. Temos a Cordilheira Wasatch. Ursos pardos, lobos e mormons bravos. Nós somos os escolhidos! Esse não parece ser um mundo que favorece uma mulher sozinha. Civilização e civilizado são palavras totalmente diferentes, Sra. Rao. Ir para o oeste é um grande erro. Eu não tenho escolha. Para onde está nos levando? A senhora não me ouve. Ouço sim, só não confio no senhor. Sairemos ao amanhecer. Um passo mais próximo da vida que te prometi. Um dia, este continente americano inteiro será nosso. Por que seu povo tem tanta fome de matar? Medo? Tudo o que eu fiz foi para protegê-lo. Seja lá o que fez para proteger vocês dois, não é pecado nenhum. E aí, Opa. o que vocês acharam do trailer? Cara, já pensou se essa criança é filha de Brigham Young, cara? Na série, pelo que eu entendi, não dá pra entender. Pelo que eu entendi, assim, ó, pelas vestimentas, a gente percebe que existe três públicos Aham. ali, né? Tem os indígenas, os mormons, né, os membros da Igreja de Jesus Cristo retratados na série, e tem, vamos pôr assim, as pessoas que são do governo, do estado, né, que estão vestidas às vezes, a cavalaria, vamos pôr assim, a ordem, a polícia, né? E parece que no meio tem essa mulher que deve ser a principal junto com sua família, não sei se o homem é esposo dela ou não, mas ela e o filho, e parece que ela é membro da igreja e tá tentando Levar, né, o povo até... ir pra algum local. Não sei se ela tá indo junto com os membros da igreja ou se ela tá tentando sair do grupo de membros da igreja e indo pra outro lugar. Não sei, não se sabe muito bem. Mas parece que ela é meio que a central da história e existem várias, vamos pôr assim, várias coisas que vão contra ela. Talvez os membros da igreja, o próprio governo e também os indígenas. Ao me parecer, né? Não sei o que vocês acham, né? Mas pra mim, esse é mais ou menos o enredo. Não seriam ali os pioneiros? Tipo, tem os pioneiros, os nativos e os membros da Igreja de Jesus Cristo? Não seria essa outra parte os pioneiros em si? Tipo, a galera Pode que ser. tava indo pra oeste ali nos Estados Unidos? E Não aí, deixa muito claro, né? quem mas que são, né? Não Pode fica ser, claro mesmo. mas pode ser sim, Gabriel. O que você acha, Maria? Então, eu acho, é mais ou menos isso que o Daniel falou, né? Pelo trailer, me parece que a protagonista, né, a personagem ali principal vai ser essa mulher. E com essa, parece que é tipo uma missão, né? Não uma missão, mas um objetivo dela, que é chegar até o oeste, né? Naquelas terras. Mas também a impressão que me deu é que... não sei se... O personagem principal seria a Terra, né? E as outras pessoas brigando pra ter aquela terra. Porque, tecnicamente, os indígenas moravam lá. Então, assim, eles estavam ali primeiro. E aí, veio o governo querendo se apossar. Não sei se é isso mesmo que acontece, mas eles ali, talvez tentando pôr ordem nos membros da igreja que estavam chegando, que eles já tinham
já tinham tido alguns problemas lá no leste, né? E aí, por isso que eles estavam indo pro oeste para poder adorar Deus, ficar de boa, não ter esses problemas, essa perseguição, né, que eles estavam sofrendo ali. E aí, não sei se o governo já com medo de, será que vai dar problema aqui também? Aí eles já apareceram lá e aí começaram a tentar mediar essa situação. Me pareceu também que tem um quarto grupo, que parece que são umas outras pessoas ali que também querem ir pro oeste. Pode Não ser. sei. Eu achei a sinopse aqui que explica bastante coisa. Posso Legal, ler pra pode. vocês? Aí a gente vai poder entender bastante. E já vai trazer resposta, viu, Opa. pessoal, do que a gente comentou no começo lá. Se a igreja vai se retratar de forma positiva ou negativa. Então escuta só o que eu vou falar. A série Terra Indomável, título original American Prevail, ou Preval, da Netflix, é um faroeste histórico que explora o início da colonização do Velho Oeste americano. A trama se passa em 1857, retratando um cenário marcado pela brutalidade, conflitos culturais, religiosos e comunitários, enquanto homens e mulheres lutam pela sobrevivência. Aí aqui já fala da personagem que a gente tá vendo aí. A história acompanha uma pioneira corajosa e seu filho pequeno, que enfrentam desafios em um território perigoso. Ela encontra um explorador com um passado misterioso e juntos precisam lidar com radicais mormons fora da lei, implacáveis e tribos indígenas em guerra. Aí depois tem mais algumas informações aqui e a estreia é marcada para 9 de janeiro de 2024. Então, 25. 2025, exatamente. 9 de janeiro de 2025, exatamente. Então a gente já percebe aqui que talvez a série, né, ela retrata os membros da igreja, né, Brigham Young, os santos dessa época, justamente como fora da lei, radicais, como se fosse um grupo religioso, né, de forma negativa. Então a gente já sabemos o que essa série vai falar sobre as nossas crenças, o que nós acreditamos, né. É engraçado essa questão desse oeste americano, né? Foi algo que, na época que os membros da igreja começaram a ir para esse território, e o próprio governo americano também começou a ter essa intenção de pegar esse território para eles, se eu não me engano, na época pertencia ao México. Essas histórias do faroeste ficaram famosas no mundo inteiro, tipo, correu o mundo. Na época, a potência mundial ali era a Inglaterra, né? E ali não faltavam histórias a respeito desse faroeste, né? Essas histórias baseado no que acontecia lá, nessa febre do ouro também, que a gente não pode esquecer que ali começou a correr rumores de que essa terra possuía muitas riquezas. Então, muitas pessoas, principalmente da Inglaterra, começaram a vir... A vir não, né? A ir aos Migração em Estados massa, Unidos. né? Sim, em busca desses ouros aí, dessas riquezas, né? Então, é algo que eles fantasiam bastante também. Tem uma história, não sei se vocês conhecem, né? Até os telespectadores aí, mas o próprio Arthur Conan Doyle lá, o escritor do Sherlock Holmes, ele fantasiou em cima disso, né? O Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes conta a história de um assassinato que aconteceu lá nos Estados Unidos, na época ali, nessa região aí, com os membros da igreja, né? Envolvendo os membros da igreja como vilões, e que acabou escorrendo para a Inglaterra. E lá teve um crime de vingança, porque um dos membros da igreja matou um personagem que era esposa do cara que morava aí nos Estados Unidos. Então, esse enredo do Sherlock Holmes, desse primeiro livro, né, do Estudo em Vermelho, ele corre com essas histórias. Mas o que isso demonstra? Demonstra que essa galera aí, essas histórias, cara, estavam correndo o mundo inteiro ali. É algo que estava vigente, né? E é muito interessante, né, saber... Não só falando da série agora, né, mas falando realmente do que nós acreditamos, é muito interessante saber que a igreja ela esteve participante, esteve presente, né, nesse marco histórico, né, dessa imigração em massa, né, de pessoas de fora, né, dos Estados Unidos, até mesmo dentro, né, indo para o oeste. E o livro Santos retrata perfeitamente essas histórias, né, lá tem todas as informações. Então, claro que a gente vê uma adaptação, uma série, uma ficção, colocando fatos reais, né? Ou, vamos pôr assim, mentiras, mas com um pouco de verdade e, sabe, tentando trabalhar dessa forma, mas Santos é uma fonte muito confiável de se ler e entender
quando os Santos realmente saíram do leste para o oeste dos Estados Unidos e levaram os carroções, né, os carrinhos de mão. Essa história que tem grandes milagres também, mas a gente entende que também existem pontos da história que houve, né, conflitos armados por conta não só do contexto histórico, mas também por conta de N fatores que eram importantes para aquela época, né? Como a gente vê no próprio trailer, né? Povos indígenas, o próprio governo, migrações em massa. Então, é muito interessante saber disso, mas ao mesmo tempo procurar fontes confiáveis sobre essas informações. No filme ele fala, né, que os membros da igreja, eles são fora da lei, né? Que no livro Santos meio que deixa claro que não que os membros da igreja eram fora da lei e que não obedeciam ao governo, mas eles tinham um pé atrás com o governo dos Estados Unidos. Porque diversas vezes foi prometido, ó, proteção, foi prometido que os membros da igreja seriam protegidos pelo governo, porque eles eram muito perseguidos, né? E no livro Santos 2 conta isso, né? Que os membros da igreja já estavam por aqui, ó. Tava todo mundo ali, a pólvora já estava plantada entre os membros da igreja, né? E muitas coisas que aconteceram mais pra frente, né, que são lamentáveis, né? Aconteceram por quê? Senso de justiça, os membros da igreja tinham acabado de perder o profeta, Joseph Smith tinha morrido e ninguém que matou o profeta foi julgado, todo mundo ficou assim, foi um crime que aconteceu e o governo, senso de injustiça. Então os membros da igreja, de acordo com o livro Santos, né, cara, é a gente pela gente, o governo não vai fazer nada. O governador da época também, se eu não me engano é o Briggs, alguma coisa, o general Briggs, eu acho. Ele nem aí. Então eram os membros da igreja pelos membros da igreja. E nessa época, como não tinha uma polícia, não tinha um julgamento que fosse sério, né? Começaram a surgir esses membros e eles mesmos começaram a se defender, né? De injustiças. Não que eles eram fora da lei, né? Mas eles estavam ali, eles existiam para proteger eles mesmos. Porque se o governo não ia proteger eles, quem ia proteger eles? Eles mesmos. Então surgiam essas pessoas para se protegerem e protegerem outros, né? Eu fiquei aqui pensando, na verdade, me veio um outro pensamento sobre foras da lei. Talvez por esse local aí, né, o oeste americano ser um local que não tinha muitas pessoas morando. Será que é por isso que aquela coisa do Velho Oeste, de ter pistoleiro, essas coisas começaram a ficar famosas, né? Porque daí meio que cada um ia tentando se defender do jeito que dava. E aí era na bala, assim, né? Aí por isso que ficou famoso. Será que foi isso? Só uma reflexão aqui que eu acho que ficou famoso justamente por essas histórias, né? Tanto de violência ou de brigas. Não sei, mas eu acho que também porque faz parte da história dos Estados Unidos, né? Então tá enraizada em grande parte dos americanos, não somente deles, mas de outras pessoas, e em seus parentes falecidos, né? Seus bisavós talvez participaram de tudo isso. Então acho que é algo muito forte entre eles, né? E o livro Santos, ele conta todas essas histórias aí, sem eximir a culpa de quem seja o culpado, né? Então, se você quer uma fonte confiável, o Santos 2, na minha opinião, dos livros do Santos, né? É o mais legal, porque é faroeste puro, gente, ali. Você abre e você parece que tá lendo um livro de ficção sobre o faroeste americano ali, né? Cara, pro meio, pro final, assim, você fica preso dentro do livro, querendo saber a respeito de alguns personagens. Você entra mesmo nesse universo do faroeste americano. É muito legal. Fica aí a dica de leitura. Mas eu acho que é legal a gente retratar esse episódio aqui sobre como a mídia tem retratado, né? A gente já fez um episódio inteiro sobre isso, o pessoal depois vão lá assistir, de como a mídia tem retratado a Igreja de Jesus Cristo, mas a gente percebe mais uma vez, mais uma série, mais uma grande produção, porque a gente percebe que tem uma grande qualidade, e o Gabriel estava até comentando isso antes, né, Gabriel? Que a gente quer assistir, né? Não somente pela história, mas pela qualidade. Percebe-se que é uma qualidade impecável, né? Grande roteirista. Até que um grande filme, né? Com o Leonardo DiCaprio, que é O Regresso. Quem já assistiu sabe. O carinha, né? Apareceu ali, que era o roteiro do mesma pessoa. Exatamente. Então, assim, grandes profissionais, né?
Então, a gente quer assistir, mas a gente percebe o quanto a mídia, né? Ou o cinema e tudo isso tem buscado de forma incansável, realmente, né? De trazer informações sobre a igreja. E quase sempre, 95% das vezes, informações equivocadas, né? De forma pejorativa sobre a história da igreja, sobre os membros da igreja, sobre profetas, sobre as vidas dos membros da igreja de forma pessoal. E isso é triste, né? Porque a gente espera, às vezes, uma retratação correta e as pessoas que não conhecem ou que, às vezes, deixam levar por informações assim, de mídia, elas se perdem nisso e acreditam de forma precisa nessas informações errôneas. E não é a primeira vez, né, que Brigham Young vai ser retratado como um vilão, né? Como eu disse, no Sherlock Holmes, ele é o vilão do livro, do Estudo em Vermelho, então é mais um, tá aí, que venha e que essas coisas, na verdade, né, eles tentam, né, fazer manchar a imagem da igreja, mas na verdade só serve de divulgação, né? As pessoas vão ficar curiosas para saber sobre essas histórias, né? Esse outro lado, né? E vai acabar divulgando a história da igreja anyways, né? É. No último episódio nosso, a gente reagiu. O Gabriel, né, junto com a Maria, reagiram ao filme Herege, né? Eu não tive coragem de assistir, acho que nem a Maria, né, Maria? Porque a gente Não. somos meio medrosos. O Gabriel foi o corajoso do time a assistir, mas a gente se compromete a assistir, né, Gabriel, Maria, essa série aí e trazer para vocês depois um relato completo se vocês gostarem. Então deixa o like, compartilha aí, comente que vai ser muito importante a interação de vocês pra gente trazer o review da série completa, porque eu vou assistir. Então a gente já pode trazer esse vídeo aí falando um pouco mais sobre a série de forma completa. Porque às vezes a gente tem uma visão muito, não sei se romantizada ou uma visão muito do que a gente vê nos filmes de, nossa, eles sofreram, mas eles viveram muitos milagres e tudo. Só que eu acho que a parte do sofrimento eu sempre enxerguei como o frio, as condições climáticas. Doença, né? Doença. Eu nunca cheguei a pensar que, tipo, ia ter treta com indígena lá, os caras atirando flecha, não sei o que, a facada. E aí, nunca pensei que ia ter, tipo, governo querendo também entrar no meio, assim, dessa guerra, né? Então, acho que é uma coisa que eu nunca fui atrás, nunca pensei que poderia acontecer. Mas aconteceu, né? E... Todo mundo ali disputando por essa terra, né, Maria? Tipo, tanto os membros da igreja, uma terra livre a qual eles poderiam viver e, né, ter a liberdade religiosa, o governo querendo essa terra porque tem muitas riquezas, e os nativos, né, tipo, gente, mas essa terra já tem dono. Então... Exato. E também é muito importante também colocar no fato histórico também que grande parte da Bíblia, grande parte do livro de Mórmon tem muitas guerras. Muitas e muitas guerras, né? Hoje é muito fácil a gente pegar esse fato histórico de 200 anos atrás e colocar assim, nossa, eles deviam fazer desse jeito, né? Mas naquela realidade, tanto da Bíblia quanto do livro de Mórmon, até mesmo dos pioneiros, era outra realidade, outro tipo de conhecimento, né? Outro tipo de ferramentas que eles deveriam usar, né? Hoje a gente sabe que a nossa guerra é espiritual contra Satanás. Não vai ser necessário pegar em armas, mas muitas vezes, no passado, foi necessário, né? Então a gente também precisa entender o lado histórico também desses acontecimentos, né? Não tem como eu pegar esse acontecimento e colocar no dia de hoje e falar assim, eles deviam ter feito assim. Porque às vezes não tinha esse conhecimento, não tinha essa visão. Hoje somos infinitamente, né? Com muito mais conhecimento, muito mais recursos para tomar decisões. Mas naquela época era totalmente diferente. Tanto da Bíblia, livro de Mórmon, principalmente nesse caso que se retrata aqui dos pioneiros, né? Então, acho que o ponto é como eles vão retratar isso, né? Porque pelo que parece como é que fala? Pela sinopse, parece que vai ser algo negativo, né? Então isso é muito ruim, né? Porque eles só querem mostrar o lado ruim das coisas. Ou só querem inventar histórias negativas sobre a igreja. Mas ninguém vê talvez os grandes milagres, ou quanto a igreja foi boa também, os membros da igreja para tantos lugares que eles passaram ali durante o seu percurso de imigração. Então vamos ver como é que vai ser isso na série, né? Eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrem, né, de deixar aqui nos comentários as expectativas que vocês possam ter a respeito dessa série.
E eu já adianto, né? Antes de vocês assistirem, esperem a gente soltar um episódio aqui a respeito dessa série, porque aí a gente traz aqui pra vocês, se vale a pena ou não, assistir essa série, né? Pra vocês não irem despreparados para assistir esse conteúdo. Lembrem-se de curtir o vídeo, comentar e compartilhar também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!